O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos, o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoastes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoastes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos nas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão ao seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disso, disse a Tomé: põe o dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca ao meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, vamos meditar a palavra de Deus neste domingo bonito, um domingo agradável. Está frio, mas é bom, né? Para refletir a palavra de Deus. Nesse dia de Páscoa, a liturgia nos fez assistir ao nascimento da fé pascal, mediante a narração das aparições do ressuscitado. Vimos renascer nos discípulos de Jesus, desanimados, dispersos, a fé e o amor para com ele. A ressurreição gerou a fé. Cristo ressuscitado é razão de ser de nossa existência. Celebrar essa história é motivo de grande alegria para os cristãos. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, Jesus veio confortar os amigos mais íntimos. A paz esteja convosco, disse-lhes. Depois mostrou-lhes as mãos, o lado. Nesta ocasião, Tomé não estava com os demais apóstolos. Não pôde, pois, ver o Senhor, nem ouvir as suas palavras consoladoras. Imagine os apóstolos, cheios de júbilo, procurando Tomé para contar-lhe que tinha visto o Senhor. Mal o encontraram, disseram-lhe:
vimos o Senhor. Tomé continuava profundamente abalado com a crucificação e a morte do Mestre. Quer ver para crer. Acreditou que os apóstolos devem ter-lhe repetido de 1000 maneiras diferentes a mesma verdade, que era agora a sua alegria e a sua certeza. Vimos o Senhor. Hoje nós temos que fazer o mesmo para muitos homens e para muitas mulheres. É como se Cristo estivesse morto, porque pouco significa para eles e quase não conta nas suas vidas. A nossa fé em Cristo ressuscitado anima-nos a ir ao encontro dessas pessoas e dizer-lhes de 1000 maneiras diferentes que Cristo vive, que estamos unidos a Ele pela fé e permanecemos com Ele todos os dias. Desta maneira, cumprindo essa exigência da fé, que é difundida como exemplo a palavra, contribuímos pessoalmente para a edificação da igreja, como aqueles primeiros cristãos de que falam os Atos dos Apóstolos. Cada vez mais aumentava o número dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor. 8 dias depois, Jesus apareceu aos apóstolos novamente, e agora Tomé também estava. Jesus disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Não sejas incrédulo, mas fiel. A resposta de Tomé é um ato de fé, de adoração e de entrega sem limites. Meu Senhor e meu Deus. A fé do apóstolo brota não tanto da evidência de Jesus, mas de uma dor imensa, o que levou à adoração e ao retorno ao apostolado. Não são tantas provas como o amor. Diz a tradição que o apóstolo Tomé morreu mártir pela fé no seu Senhor, consumiu a vida a seu serviço. As dúvidas de Tomé viriam a servir para confirmar a fé dos que mais tarde haviam de crer nele. Comenta São Gregório Magno: porventura pensais que foi um simples acaso que aquele discípulo escolhido estivesse ausente e que depois, ao voltar, ouvisse relatar a aparição, ao ouvir, duvidasse e, duvidando, apalpasse e, apalpando, acreditasse? Não foi por acaso, mas por disposição divina que isso aconteceu. A divina clemência agiu de modo admirável quando esse discípulo que duvidava tocou as feridas das carnes do seu mestre, pois assim curava em nós as chagas da incredulidade. Foi assim, duvidando e tocando, que o discípulo se tornou testemunha da verdade da ressurreição. A ressurreição do Senhor é um apelo para que manifestemos com a nossa vida que Ele vive. As obras do cristão devem ser fruto e manifestação de sua fé em Cristo. Hoje, também o Senhor quer que o mundo, a rua, o trabalho, as famílias sejam veículo para a transmissão da fé, pois a fé na ressurreição de Cristo é a verdade fundamental da nossa salvação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação
e também é vã a nossa fé. A fé em Cristo era a força que congregava os primitivos cristãos numa coesão perfeita de sentimentos de vida. A multidão dos que abraçavam a fé tinham um só coração, uma só alma. Era uma fé tão arraigada que os levava a renunciar voluntariamente aos próprios bens para colocá-los à disposição dos mais necessitados, considerados verdadeiramente irmãos em Cristo. 8 dias depois da Páscoa, os discípulos estavam em casa quando Jesus veio. Estando fechadas as portas, parou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Também agora, na nossa assembleia, todos presentes em suas casas, Jesus vem em nosso meio e nos dá a sua paz. Nós, como Tomé, o reconhecemos como nosso Senhor, nosso Deus. Rezemos para que Ele faça de nós uma verdadeira comunidade reunida em seu nome. Amém.